Fala, mestre! Tudo tranquilo? Continuando a nossa aula sobre refração, conversaremos agora sobre a posição aparente dos objetos quando vistos de fora de um líquido ou de fora do meio em que o objeto esteja inserido. Para pensar no exemplo, vamos começar pelo seguinte, mestre. Imagine uma pessoa que olha para dentro de uma piscina ou de um aquário que seja muito transparente, né? Que a água seja bem límpida, e ela olha observando um peixinho que está dentro dessa piscina, desse aquário. Na verdade, pode ser qualquer objeto, tá, mestre? Mas é mais comum que as questões de vestibular ou de Enem tragam como exemplo a pessoa observando o peixinho aqui. Já que o peixe é uma fonte secundária de luz, a luz refletida pelo peixe, ao atravessar a interface de separação entre a água e o ar, sofrerá refração, porque o índice de refração da água e do ar são diferentes. Então, ao passar da água para o ar, a luz, ao passar para o meio menos refringente, vai se afastar da normal. Então, onde o índice de refração é menor, o ângulo em relação ao normal deverá ser maior. Por isso, mestre, a luz vem do peixinho e sofre refração, refrata ao passar para o ar e vai direto para o olho da pessoa. Acontece que esta pessoa enxerga o raio de luz vindo dessa direção, então ela percebe que a luz vem dessa direção, então ela acha que o peixe está na direção de onde a luz vem para o olho dela. Consequentemente, ela percebe o peixe nesta posição, que a gente chama de posição aparente. Então, resumindo, a luz ao passar refletida pelo peixinho da água para o ar sofrerá refração, afastando-se da normal, dando a impressão para o observador de que vem desta direção e não de onde de fato o peixe está, mostrando para o observador a posição aparente do peixe acima da posição real. Então pode gravar isso, mestre. A posição aparente é sempre acima da real. A posição aparente é sempre acima da real. E quanto acima da real é esta posição aparente? Chamando-se a posição real do peixe de H, notem, este H é a profundidade do peixe em relação à superfície da água, profundidade real. E chamando-se de H', H', né, professor? Um abobado, olha para cá. Pensando que isso é H', a profundidade aparente do peixe, visto pelo observador, aparenta o peixe estar nessa profundidade H', que é menor. Podemos calcular o valor da profundidade aparente, relacionando-se essa profundidade menor ao índice de refração menor. E o índice de refração menor aqui é o do ar, que é aproximadamente igual ao do vácuo, não é? Então eu posso dizer que o índice de refração da água, que é o maior, sobre o índice de refração do ar, que é o menor, é igual ao índice, a profundidade real, que é maior, sobre a profundidade aparente, que é menor. Então tu pode lembrar, quanto menor, menor, quanto maior, maior. Então, o índice de refração da água, que é o maior, está para a profundidade real, que é maior, assim como o índice de refração da água, que é menor, está para a profundidade aparente, que é menor também. Então, assim podemos descobrir qual é o valor da profundidade aparente em que se encontra esse peixe visto pelo observador. Agora a gente pode pensar numa loucura aqui, mestre, mas observando-se ao contrário, o peixe, ao enxergar este observador, será que ele percebe o observador acima da posição real do observador ou abaixo? Lembra que eu disse antes para vocês, mestre, para ti, mestre, né? A posição aparente é sempre acima da real. Então, a posição aparente do observador para o peixe observando agora o observador, será acima da real também. E eu te mostro por quê, mestre. Olha para cá, Se um raio de luz refletido pelo peixe tem essa trajetória, um raio de luz refletido pelo observador que incide no olho do peixe tem a mesma trajetória. Princípio da reversibilidade
dos raios luminosos. Então, o caminho do raio de luz é o mesmo, independente do seu sentido de propagação. Portanto, um raio de luz que é refletido pelo observador vai sofrer refração passando para a água, aproximando-se da normal, porque vai do menos para o mais refringente, portanto, o ângulo de refração será menor do que o ângulo de incidência. No maior índice de refração, o ângulo é menor, lembra? Índice de refração ao contrário de tudo. Então, o peixe acha que a luz está vindo do observador dessa direção. Então, se a gente prolongar a direção de onde a luz vem para os olhos do peixe, ele vai achar que o observador encontra-se em uma posição aparente acima da real. Se a gente quiser calcular quanto acima ou que altura parece ter a pessoa a partir da borda da piscina, para quem olha para essa pessoa debaixo da água, chama de altura real da pessoa H e a altura aparente da pessoa de H'. Notem que agora a altura aparente da pessoa em relação à superfície da água passou a ser o maior valor. Então, tu vai usar a mesma proporcionalidade direta entre os índices de refração e as medidas. Tu vais dizer que o índice de refração da água, que é o maior, está para a altura aparente, que é a maior, assim como o índice de refração do ar está para a altura real da pessoa, e esses dois são os menores. Então há uma pequena inversão aqui, mas tu vais lembrar do seguinte, mestre: a razão entre os índices de refração é igual à razão entre as alturas ou profundidades. Se o índice de refração maior estiver em cima, a altura maior tem que estar em cima também. Se o índice de refração menor estiver em cima, a altura ou profundidade menor tem que estar em cima também. E para ficar completo esse conteúdo sobre posição aparente, vamos conversar um pouquinho sobre a posição aparente dos astros celestes. Por quê? Porque a luz, ao se propagar no vácuo, viaja em linha reta, ao incidir na separação entre o vácuo e a atmosfera terrestre, vai de um lugar onde o índice de refração é 1 no vácuo para o valor do índice de refração da atmosfera, que é ligeiramente maior que 1. Então ele sofre refração também, e se a gente observar um raio de luz emitido pelo Sol, incide na camada final da atmosfera, imaginando-se que o índice de refração passe de 1 para o valor da atmosfera, que é 1, um pouquinho, seja direto, porque na verdade o raio acaba fazendo uma curva, porque o índice de refração vai evoluindo em função da menor altitude na atmosfera, mas vamos exemplificar simplificadamente. A luz incide na superfície de separação entre a atmosfera e o vácuo, e ao passar do vácuo, onde o índice de refração é menor, para a atmosfera, onde o índice de refração é maior, ele vai aproximar-se da normal. Então, o ângulo que ele faz em relação ao normal no meio mais refringente sempre é menor. Aí, este raio de luz passa rente à superfície da Terra e incide nos olhos desse observador, para o qual o Sol parece estar se pondo, porque ele enxerga o Sol bem rente à superfície da Terra, como se o Sol estivesse nessa posição aparente, de novo, acima da real. Mas, na verdade, o Sol já passou da linha do horizonte e já se pôs. A posição real do Sol é esta. A luz, se viesse em linha reta do Sol, incidiria na Terra e não chegaria nos olhos desse observador que enxerga apaixonado o pôr do Sol. Então, na verdade, quando a gente enxerga o Sol se pôr, ele já se pôs há algum tempo, porque a posição aparente dos astros é sempre acima da real. Então, quando o Sol não está a pino, não está verticalmente acima da gente, olhando ele obliquamente, ele nunca está na posição que a gente está enxergando ele. Ele sempre, de fato, está mais abaixo do que nós enxergamos, porque a luz, ao passar do vácuo para a atmosfera, sofre refração, e a posição aparente do Sol, em onde a gente enxerga ele, será acima de onde, na verdade, ele está. E agora, mestre, vamos conversar sobre reflexão total. O fenômeno da reflexão total, ele é muito comum no dia a dia e pode nos pregar peças, como é o caso das miragens. Mas vamos entender o que acontece primeiro para depois entender o que é uma miragem devido à reflexão total e as suas aplicações práticas também, que são bem legais. Olha para cá, mestre, ó. Eu tenho aqui uma superfície de separação entre dois meios, o meio N1,
cujo índice de refração está representado pelo N1, e o meio N2, cujo índice de refração está representado pelo N2. Sabendo-se que o índice de refração do meio de incidência é maior que o índice de refração do meio de refração, acompanhe o meu raciocínio. Imagine que um raio de luz, ele incida segundo o ângulo que esse raio laranja está incidindo, mestre. Ó, este raio 1. Ao passar para um meio menos refringente, este raio deve afastar-se da normal. Quando passa do mais para o menos refringente, o raio sempre se afasta da normal. Isso a gente já sabe, está na ponta da língua. Agora imagine que esse mesmo raio, eu aumente o ângulo de incidência um pouco e ele vai incidir mais inclinado em relação ao normal. Aumenta o ângulo de incidência. Eu desenhei de outra cor aqui, mestre, para ficar mais fácil de perceber o que está acontecendo. Então, este é o raio 1 incidindo, este é o raio 1 refratado. Depois o raio 1 incide, vai virar o raio 2, segundo este ângulo em relação ao normal. Aumentei o ângulo de incidência. Consequentemente, se o raio tem que sempre se afastar da normal ao passar para o meio menos refringente, o raio 2 não vai seguir a trajetória que ele tinha, vai se afastar ainda mais da normal e vai seguir essa trajetória 2. Ou seja, se passa do mais para o menos refringente, sempre se afasta da normal. Então, se eu aumentar o ângulo de incidência, é natural que o ângulo de refração aumente também. Então, incidiu com esse ângulo, refratou. Aumentei o ângulo de incidência, aumentou o ângulo de refração. O que será que vai acontecer quando eu aumentar bastante esse ângulo de incidência? O raio vai, ao passar para o meio de refração, se afastar tanto da normal que ele sai rente à superfície. Então, quando o raio incide segundo um ângulo característico da reflexão total, o raio refratado sai rente à trajetória, o que eu representei pelo raio vermelho ou raio 3. Este ângulo, que é o que limita quando tem refração, o raio 3 é o último que sofreu refração, e quando a partir de então o raio de luz incide e não vai mais refratar, ele volta para o meio de incidência, portanto sofrendo reflexão, a gente chama de ângulo limite e representa pela letra Lzão. Quer dizer que um raio de luz incide, refrata se afastando da normal. Ele incide segundo um ângulo maior, refrata se afastando mais ainda da normal. Aí ele incide segundo um ângulo que é o limite de quando até onde tem refração, a partir daí tem reflexão. Este raio sai rente à superfície, sofrendo uma refração cujo ângulo em relação ao normal vale 90 graus, porque o ângulo de refração sempre é medido em relação ao normal. A partir deste valor, se o ângulo de incidência superar o ângulo limite, consideramos que o raio de luz reflete-se totalmente. Quer dizer que para que ocorra a reflexão total, mestre, é necessário, por primeiro, que o raio de luz passe do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ô professor, como é que eu vou lembrar disso aí? É muito simples, mestre. Presta atenção no raciocínio. Se o raio de luz tem que voltar para o meio de incidência, ele tem que ir do meio mais para o menos refringente para ir se afastando cada vez mais da normal, até que não tenha mais quanto afastar da normal e ele volta para o meio de incidência. E se ele bate na superfície de separação e volta para o meio de incidência, a gente diz que ele sofreu reflexão. Reflexão total é baseado no fenômeno da refração. Então, quando tu entenderes que aconteceu reflexão total com o raio de luz, tu vais dizer que o fenômeno ondulatório que aconteceu ali é a refração. Só que é o limite da refração. Ao invés do raio passar para o meio de refração e se afastar da normal, ele já se afastou tanto da normal que num próximo ângulo de incidência maior que o ângulo limite, ele vai retornar para o meio de incidência. E essa é a segunda e última condição para que ocorra reflexão total. Além de passar do mais para o menos refringente, é necessário que o ângulo de incidência supere o valor do ângulo limite. Então, se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, ao passar do mais para o menos refringente, o raio sofrerá reflexão total, voltando para o meio de incidência.
Como é que descobre esse ângulo limite? Muito simples, mestre. Tu podes pegar esse raio vermelho e aplicar a lei de Snell. Snell-Descartes, tá lembrado dela? Índice de refração vezes seno no ângulo de incidência igual índice de refração vezes seno no ângulo de refração. E, ao aplicar essa lei de Snell para o raio limite, que seria o 3, ou o vermelho aqui no quadro, a gente descobre que o seno do ângulo limite é o índice de refração do meio de refração sobre o índice de refração do meio de incidência. E um jeitinho bem fácil de lembrar isso, mestre, presta atenção aqui, ó. É seno do ângulo limite. Seno tem sempre um valor entre 0 e 1, sendo o máximo 1 e o mínimo em módulo 0. Portanto, se isso aqui é um seno e ele é igual à razão entre os índices de refração, é claro que o índice de refração menor dos dois vai estar em cima e o índice de refração maior dos dois vai estar embaixo, porque ao dividirmos, né, o número menor pelo número maior, encontra-se sempre um número menor do que 1. Que é o possível valor do seno do ângulo limite. Então, seno de qualquer ângulo é sempre entre 0 e 1, sendo o máximo 1 e o mínimo em módulo 0. Portanto, eu dividirei os índices de refração e encontrarei o seno do ângulo limite quando o índice de refração menor estiver em cima e o maior estiver embaixo. Agora, pensa comigo, mestre. Ó. Imagina que a superfície de separação aqui ó, já não é mais de um meio transparente para o outro. Imagina que aqui eu tenho um asfalto muito quente. E se o asfalto na estrada está muito quente, o ar aquecido próximo à superfície possui um índice de refração menor do que o índice de refração do ar frio. Então, o ar frio possui um índice de refração maior do que o índice de refração do ar quente. Então, o raio de luz que vem do céu, ó, pode vir do sol, ele vai passar para a superfície aquecida, o ar aquecido próximo à superfície do asfalto, e ao passar do ar frio por o ar quente, menos refringente, ó a primeira condição, do mais para o menos refringente, e se ele incide quase que paralelo ao asfalto, o ângulo de incidência será maior do que o ângulo limite. Este raio de luz que vem do céu, que vem do sol, reflete-se na camada de ar quente em cima do asfalto. Se a gente olha ao longe e enxerga aquela camada de luz refletindo no asfalto, a gente acha que ali onde está refletindo a luz no asfalto está molhado. Então a gente percebe como uma poça d'água, onde na verdade só está acontecendo a reflexão total devido à refração da luz ao incidir passando do ar frio para o ar quente, do mais para o menos refringente, com um ângulo maior do que o ângulo limite, por isso que é ao longe que isso acontece, não pertinho da gente. A luz reflete-se totalmente e a gente enxerga a luz vindo de baixo. Quando a gente enxerga a luz vindo de baixo, o natural é pensar que ali tem uma poça d'água. Então, na verdade, não tem poça d'água nenhuma. O que está acontecendo ali é que está havendo a reflexão total da luz. Então, quando apareceu uma miragem, o fenômeno é a refração da luz, só que está acontecendo o limite de refração, que seria a reflexão total. E a gente acha que ali está molhado. Uma outra aplicação do princípio da reflexão total é a fibra óptica, muito importante nas telecomunicações e também na medicina. Qualquer cirurgia por videoscopia utiliza a fibra óptica tanto para levar a luz para o interior do paciente, para dentro da cavidade abdominal onde está acontecendo a cirurgia, e a luz refletida pelos órgãos é captada por uma fibra óptica que vai levar isso para um receptor de luz que amplifica a imagem e bota numa tela. Então enxerga-se dentro devido à fibra óptica. Como é que a fibra óptica funciona? Pensa, eu tenho uma fibrinha óptica aqui, eu desenhei, é claro que muito ampliada para a gente entender, e essa fibra óptica ela é composta pelo material do núcleo, que está aqui em laranja, e o material da casca. Sabendo-se que o índice de refração da casca é menor do que o do núcleo, pensa, um raio de luz, que eu representei em verde, incide para dentro do núcleo e ao passar ou tentar passar, né? Ao incidir na superfície de separação do núcleo para a casca, ele está incidindo de onde o índice de refração é maior no núcleo para onde o índice de refração é menor. Primeira condição satisfeita. Basta que o ângulo de incidência, eu vou até marcar aqui, mestre, ó, superfície de separação está aqui, ó.
Basta que esse ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite, e aí a luz, ao invés de passar para a casca, ela reflete-se totalmente para o núcleo, e ao incidir aqui, de novo, ângulo de incidência maior que o ângulo de refração, e está indo do mais para o menos refringente. O núcleo é mais refringente do que a casca, consequentemente a luz reflete de novo. Aqui a mesma coisa, ângulo de incidência maior que o ângulo limite, e ao refletir-se totalmente, ele vai passar para fora do núcleo, passando para fora da fibra óptica. Então, a fibra óptica é composta por um núcleo mais refringente, por uma casca menos refringente, e ao passar do núcleo mais refringente, ou tentar passar para a casca, que é o meio menos refringente, do mais para o menos, a luz sofre reflexão total, ficando presa na fibra óptica. E aí a luz percorre grandes distâncias, perdendo muito pouca energia, mantendo a qualidade do sinal na transmissão da informação. Então, independente de intempéries, se tu tens internet via fibra óptica, essa internet continua funcionando, mesmo que na tua casa falte luz. O que é engraçado pensar, porque se não tem luz passando pela fibra óptica.